Bom dia para todo mundo. Vamos lá. Alô, alô, bom dia de novo. Faz tempo que vocês acordaram agora? Todo mundo funcionando? Quem está dormindo, diga amém. Opa, o pessoal está realmente aí bem antenado, né? Vamos lá. Muito bem, vamos prosseguir no estudo do livro de Atos. Vamos aí ver que mais nós temos de tão interessante e importante para a nossa compreensão da palavra de Deus, né? Depois nós vamos, na sequência, observar que Atos vai dar uma atenção especial ao ministério de Pedro, né? Pedro é chamado o apóstolo daqueles que fazem parte da circuncisão, o apóstolo dos judeus. E Pedro vai ser o iniciador do ministério entre os gentios, e depois isso vai ficar na responsabilidade de Paulo. Pedro, no final do capítulo 9, realiza milagres. Ele tem a famosa experiência com a visão de Cornélio. Cornélio era um militar romano, um italiano, o primeiro a ser convertido no meio gentil era um italiano. Deus queria que a notícia se espalhasse rapidamente, começou a converter no italiano, porque a coisa, né, tinha chance de ir longe. Se ele começasse com um alemão, até o cara começar a falar ia demorar muito, né? Então Cornélio se converte. No capítulo 10, inclusive, se enfatiza lá também a experiência extraordinária de Cornélio com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, é interessante você observar que tem aí uma lógica nas manifestações poderosas do Espírito em Atos, né? Pentecostes, o Espírito cai sobre os primeiros que são judeus, depois cai sobre os samaritanos e depois cai sobre os gentios. Por que isso é tão importante? Porque os judeus não iam aceitar os samaritanos, nem os gentios, se eles não vissem a coisa acontecendo de maneira muito clara, conforme nós encontramos na Escritura. Tanto é que Pedro, depois dele ter ido na casa de Cornélio, vocês lembram da história, né? Pedro tem uma visão. Na visão tem um lençol, e esse lençol está cheio de bichos imundos. É um bicho, o que é um bicho imundo? Como? Cascão? Não, não é o cascão. O que é um bicho imundo? Maurício. Não, Maurício é o criador do cascão, né? Não, o bicho imundo é um animal proibido de ser comido pela lei, né? Conforme Levítico, capítulo 11. Então não podia comer um animal proibido. E Pedro então tem a visão do céu em que o lençol desce com esses bichos. E aí o interessante é o que Pedro diz, né, para Deus, que Deus na visão fala: Pedro, mata e come. Aí Pedro diz: não, Senhor, né? Chama Deus de Senhor, mas fala não para ele, né? Então é um jeito muito esquisito de se submeter à vontade de Deus. É Senhor, não, né? Então aí Pedro vai entender, né, essa visão quando chegam os visitantes que pedem para ir até a casa de Cornélio, que é um gentio. Ele tem muito receio, apesar de você descobrir que Pedro já está melhorando. Quando ele está lá em Jope, uma cidade ao norte de Israel, ele está na casa de Simão, um curtidor, não de rock, de música, mas de couro, né? E esse curtidor já mexia com animais, né? Quem vai mexer com couro manipula o quê? Animal morto. Tirar o couro do animal vivo é um pouco complicado, pode ser que ele tire o seu, né? Então é melhor que ele esteja morto. Então Pedro faz isso, está lá, e ele já está vencendo muito desse cerimonialismo judaico. Mesmo assim ele tem dificuldades, ele vai e fala sobre o Evangelho, sobre a salvação na casa de Cornélio. O Espírito Santo cai sobre os que estão ouvindo, eles recebem a salvação, recebem o Espírito Santo, naquele momento inclusive falam em línguas. E o que acontece? Logo na sequência, Pedro é chamado para se explicar. E aí, onde é que você foi? Que história é essa? Com quem que você se envolveu? Que tipo de gente é essa, né? Então ele explica que ele não podia se opor a Deus, que aquilo foi dirigido pelo próprio Deus. E assim, então começa a nascer pela primeira vez a igreja de não-judeus. Atenção aí, confira comigo no replay. Tenta entender de novo aqui o Novo Testamento. Você vai ler um livro como Tiago. Em Tiago, na época de Tiago, só tem judeu convertido. Não tem nenhum que não é judeu.
Você vai ler um livro como 1º, 2º, Timóteo e Tito, são livros mais tardios, uma época que a igreja já caminhou bastante. Você vai ler o livro de Gálatas, se você não conseguir entender as cartas de Paulo na sequência cronológica, você não entende direito. E tome cuidado, porque a ignorância aqui astravanca o progresso, né? Então a gente tem que se ligar no movimento aqui. E aí a igreja que está em Antioquia da Síria, olha, a Síria é a base da primeira expansão missionária, mudou bastante ultimamente, né? Então a Antioquia da Síria é que nasce a igreja que vai iniciar o movimento missionário, e lá em Antioquia os discípulos são chamados, os seguidores de Jesus, de cristãos pela primeira vez. É interessante como é que Atos dá uma sensação assim de quente e frio para a gente, né? Você vai e volta, né? Beleza, comemorando a vitória da igreja, daqui a pouco perseguição, sofrimento, martírio. Daqui a pouco vem a segunda, né? É uma verdadeira montanha-russa, na hora da subida e na hora da descida, né? Depois o evangelho vai para Samaria, converte os gentios, e atenção, ele foi para a boca do gol, vai marcar, atirou, é gol, né? Vamos ganhar, estamos vencendo. Aí quando chega na sequência, daqui a pouco o que acontece? Pedro vai para a cadeia, né? Tiago, que é um dos líderes da igreja lá, importante, né? Uma pessoa de relevância, não o Tiago principal, mas, né? O Tiago é morto por Herodes, né? Veja como Deus é soberano nos seus caminhos, né? Tiago e Pedro são presos. Tiago morre e Pedro sai da prisão quando as portas se abrem automaticamente por uma intervenção angelical. Então ninguém pode dizer para Deus o que ele deve fazer, o que não deve fazer, dar ordem para ele, porque uns glorificam a Deus por meio do sofrimento, outros glorificam de outra maneira. Eu sei que você já escolheu uma, mas não é hora de comentar sobre isso agora, né? Então Pedro e Herodes aparecem aí. Herodes é, mais uma vez, o orgulho humano. Deus manda julgamento sobre a igreja com Ananias e manda julgamento, né? Por que é tão importante ver a história de Herodes? Porque vocês que andaram assistindo o Jornal Nacional, o Jornal da Record, ou a CNN, ou a BBC Brasil, né? Vocês podem cair na ilusão de que quem manda no mundo é o sistema, mas quem manda no mundo é Deus. Portanto, o Herodes, que é o grandão poderoso, ele morre comido de bicho, porque Deus dá um tempo, um limite para a pessoa, e esse tempo passando, a pessoa não tem condições, por mais que o mundo pareça complicado, Deus continua no controle da situação. Então, a partir daí, a partir do ano 46 da era cristã, nós vamos ter o início da primeira viagem missionária, que aparece no finzinho do capítulo 12 e vai realmente ser descrita no capítulo 13, quando Paulo e Barnabé vão fazer a primeira viagem. Nós temos aí, né, o relatório, aí, o caminho, né? Eles vão primeiro para a ilha de Chipre. Onde fica Chipre? O que é Chipre? Chipre é aquele país que sempre perde de 5-0, né, para frente nas eliminatórias da Eurocopa, né? Mesmo quando joga em casa. Chipre é uma ilha pequena que fica ali perto da Grécia, né? Perto ali da Palestina até certo ponto. Eles vão pregar o evangelho lá pela primeira vez. Depois eles sobem para a região da Turquia, vão para outra Antioquia. Atenção, tem 2 Antioquias no livro de Atos. Uma fica na Síria, outra fica na Pisídia. Anotem aí que daqui a pouco vai cair na prova, né? Vocês vão ter que responder. Pisídia. Depois Icônio, Listra, e também ali perto do lado Derbe, eles vão pregar lá. E aí eles voltam para Antioquia da Síria para dar um relatório à igreja. E aí a coisa complica. Vocês nem podem imaginar o que aconteceu nessa história. Vejam que o Espírito de Deus está agindo, isso que é muito importante. O Espírito de Deus está agindo na igreja para levar a igreja para o seu crescimento e para a expansão. O Espírito de Deus sempre age na igreja para a obra missionária. Uma igreja que não é missionária, né, ela está fora dos parâmetros de Deus e do Novo Testamento. Toda a igreja tem que ter o seu foco voltado para a realidade missionária. Então a igreja, ela vai nessa direção, o Espírito dirige para isso, né? Ao mesmo tempo, essa igreja sofre problemas internos e ela sofre oposição e perseguição. Ela tem dificuldades com essas 2 frentes de luta muito claras que nós vemos no livro de Atos.
E essa igreja, na obra missionária, aqui que é importante, você vai ver como essa igreja é organizada e estratégica. Muito interessante, a gente vai olhar isso com atenção. A gente vai descobrir, por exemplo, que Paulo não vai sozinho. Por que ele não vai sozinho? Porque ele precisa de um socorro, de um apoio, né? Ele vai com Barnabé e, na verdade, vai levar também com ele João Marcos. E a razão disso é porque, você sabe, naquele tempo não tinha máquina de lavar, não tinha máquina de secar, né? Não tinha hotel, né? Não tinha café com leite de manhãzinha feito no fogão. Tudo era muito mais complicado e difícil. Então, esses companheiros de viagem vão dar grande apoio, segurando as pontas, cozinhando, ajudando, né? Nós temos que ter um raciocínio. Muita gente tem muito coração para fazer a obra de Deus, mas não tem organização e preparo. Quantas pessoas eu vi assim, achar que Deus chamou, né? Ele escutou um assobio do vento e saiu correndo, foi para uma situação, depois ele teve que refazer tudo de novo. Eu conheci uma família de missionários que foi para um país, uma situação muito difícil de sobreviver. E essa pessoa foi com toda a família, para depois de pouco tempo ter que voltar de volta, retornar, porque não tinha condições de ficar ali, nem por questões de saúde. Então, esse raciocínio, preste atenção, alguém inventou uma história de que pensar, planejar e raciocinar não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Isso não é verdade, as duas coisas andam juntas. Deus é o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa mente, e precisamos ler a Bíblia com a completa leitura. Então você vai ver que isso tem sentido. E, inclusive, chegando lá em Chipre, Deus vai conduzir Paulo para a direção certa, tem um resultado muito importante lá. E aí eles vão para onde? Eles vão para Antioquia da Pisídia e vão entrar nas cidades de Listra, Icônio e Derbe. Sabe o que acontece? Até aí, todos os gentios envolvidos com a igreja, é tudo gente boa, tudo gente tranquila, né? Quem é que chegava na igreja até então? Era aquele pessoal que era amigo do judaísmo, tudo gente civilizada, tudo gente assim na boa, tudo gente muito legal, que era aceitável e era uma beleza. Então eram os pré-judeus, né? Era aquele pessoal, os tementes, o Cornélio, né, que se converte em Atos 10 e 11, os outros que entram são gente que conhece o Deus do Velho Testamento, que conhece muitas histórias, eles só estão faltando se envolver com a igreja. Agora a coisa vai pegar. É igual a igreja evangélica que faz, né? Ministério, começa a pregar a palavra, aí vem aquele sujeito assim de classe média, né? Que faz faculdade, que tem um carro bonito, todo mundo, amém, irmão, glória, Deus abençoe, né? Então, mas depois não, chega um lá que é ex-travesti, aí o pessoal fala, peraí, como é que nós vamos fazer com esse sujeito aqui dentro da igreja agora, né? Aí a coisa pega. Pois é, quando Paulo vai para Listra, Icônio e Derbe, o que ele pega? Ele pega os pagãos bravos mesmo, gentil assim, selvagem, né? Coisa feia, o pessoal que é travado nas quatro rodas, caras que são do paganismo puro. E aí esse pessoal que cria problema, o pessoal fica apavorado, né? Quando eles vão lá para essa região, você lembra da história que o João Marcos foi embora, resolveu não ir mais? Muitos estudiosos até acham que o João Marcos falou assim, eu vou entrar estou fora, meu amigo, depois eu vou arrumar uma confusão lá em Jerusalém, e eu vou sair dessa situação difícil. Então o que acontece? Paulo e Barnabé evangelizam, lembram que lá eles são considerados deuses, né? Júpiter e Mercúrio desceram até nós. Eles, ao mesmo tempo em que eles são quase idolatrados, eles estão quase mortos também. Depois de passar por isso, eles vão voltar. E aí voltam e vão ter que se explicar perante a igreja de Jerusalém. Escuta, onde é que vocês foram? Quem foi que mandou? Por que vocês fizeram isso? Não é bem assim. E aí, essa história, a primeira viagem missionária de Paulo é do ano 46 até o ano 48. No ano 49, nós vamos encontrar aí esse concílio que aparece em Atos 15, que é um texto que é muito importante a gente saber e entender e descobrir. Atos 15 foi a primeira reunião, foi o primeiro concílio da igreja primitiva que sentou para decidir a seguinte questão: o que é que a gente faz com os gentios que vêm viver junto com a gente na igreja? Como é que a gente lida com esse pessoal? A gente ensina eles a comer quinti?
põe bastante Google aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com pessoas que têm visão totalmente diferente da gente? Dá feijoada, assim, para a pessoa de uma vez? Ou ele vai ter dor de barriga? Igual o americano que veio para o Brasil um tempo, levaram ele numa churrascaria lá e ele comeu, né? Não é o caso dele aqui, mas comeu a churrascaria, comeu carne pesada de tudo quanto é jeito, e aí quando ele foi ver, ele falou, não estou aguentando mais, passou mal ali, porque não conseguiu lidar com a situação. O paulista que foi para a Bahia, viu lá vatapá, acarajé, meu amigo, ele falou que gostoso e comeu de tudo, aí ele saiu carregado, né, para ir para o hospital, porque o negócio foi complicado. Como é que se convive essa situação? Então o Concílio de Jerusalém foi uma reunião da liderança da igreja para dizer, olha, como é que a gente faz? Eles entendem finalmente, preste atenção, às vezes a gente fica chateado com as pessoas, não fica? Fica aborrecido, dizendo, não, a pessoa não entende isso, a pessoa é muito cabeça dura, esse jovem é cabeça de vento, né? Não, o fulano é velho, ele não entende mais nada. O que é que vocês estão olhando aí que eu não entendi? O que houve, né? Então, a pessoa é assim, a pessoa é desse jeito, a gente fica impaciente, fica chateado, né? Mas olha que coisa interessante, a igreja primitiva, que viu o poder de Deus, viu a ressurreição dos mortos, viu coisa extraordinária, na hora de decidir estão lá, mas olha, será que a gente vai receber, né? Tá vendo? Nada há de novo debaixo do sol. Uma geração vai, outra geração vem, né? E tudo é a mesma coisa, tudo é a fragilidade humana se manifestando. Então, eles vão tomar decisão e eles tomam decisão. Eles dizem, olha, não há problema, nós não podemos pôr impedimento para aqueles que estão chegando e recebendo o Evangelho. Vamos aceitar. Só que é o seguinte, para que esse pessoal não entre em atrito, vamos dizer para esses gentios que eles não podem comer carne de animais sufocados e com sangue, nada de, como é que chama, né, de galinha molho pardo, nem sarapatel, né, não pode. Pelo menos nesse contexto de Atos 15, eles são proibidos de relações sexuais ilícitas, o que provavelmente confunde a cabeça da gente, porque, como assim? Isso é óbvio que não é, mas provavelmente está falando de casamento entre parentes próximos, que pela lei de Levítico não podia, e os judeus não iam conviver com gentios, como acontecia no mundo grego e romano, onde eles se casavam com primos, com gente muito próxima e que era absolutamente inaceitável. Eles são proibidos da comida sacrificada aos ídolos, e eles sofrem mais uma proibição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que agora está me falhando aqui a última proibição que aparece lá na decisão de Atos capítulo 15. Animais estrangulados e o sangue, né? São, mas não, pobres não. Aí nesse caso não tem pobre. Nós devemos lembrar, mas não nessa hora, né? Então, a lei que se abstém da comida dos ídolos, do sangue, dos animais estrangulados e imoralidade. Está certo, é que eu estou botando o sangue junto com animais estrangulados e no texto separado, né? São duas coisas distintas. Então, esses mandamentos, atenção, você pode tomar a decisão que você quiser, mas esses mandamentos não foram dados como mandamentos permanentes para a igreja o tempo todo. Eles foram dados para resolver o problema entre gentios e cristãos. E claro, né, que quando ele fala para se abster de comida sacrificada aos ídolos, é porque isso podia dar problema de convivência, né? Porque Paulo vai dizer lá em Coríntios, comam de tudo que se vende no mercado sem se preocupar por causa da consciência, né? Você não deve ficar assustado achando que cada coisa aqui, será que eu posso comer macarrão? O macarrão é de Deus ou do diabo? Né? Quem foi que fez esse macarrão? De onde veio isso? Qual será a origem dele? Né? Como é que está? Aí a pessoa então, né, fica preocupado com esse tipo de misticismo exagerado. O sangue, que era proibido pela lei, os animais estrangulados, que no final é coisa do sangue, né, como o judeu come, que ele chama de comida kasher, né, e a imoralidade sexual, nesse contexto, significa a questão de ter o casamento de maneira que era proibitiva para os judeus. Então,
está definido, né, a reunião entre os grupos diferentes, a convivência entre gentios e cristãos no ano 49, e eles até mandam uma carta para todo mundo para explicar como é que eles deveriam entender. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha aí como é que é o mapa do mundo, né? Vamos ver. Aqui fica a famosa Antioquia, que é a Antioquia da Síria, lá em cima, tá vendo? Eles descem, vão para Salamina, em Chipre, Pafos, depois eles sobem por aqui. E é muito interessante, não sei se a gente faz ideia, né? O mundo antigo era um problema sério, muito difícil. Só por causa da Pax Romana, na época em que Roma dominou o mundo, que as coisas entraram em paz, o pessoal construiu estrada de monte, havia um movimento de navios. Se essas coisas não fossem uma realidade, o Evangelho nunca teria podido se expandir como se expandiu nesse momento. Toda a situação, o mundo era... Esse mundo em volta, o mundo do Império Romano, era uma grande unidade política, né? A gente, na verdade, sabe que o Evangelho também foi para outros lugares do mundo, de uma maneira em que a coisa... nós não temos os registros históricos completos, depois a gente vai até dar um toque interessante para vocês, mas o registro que a Bíblia nos apresenta do crescimento na época do Império Romano, era uma unidade muito grande, uma só realidade política, uma língua, uma legislação, um mundo cheio de estradas, um mundo cheio de desenvolvimento. A grande civilização latina, romana aí dominava tudo, né? E aí nós temos eles indo lá para, tá vendo? Chegando aqui nas cidades, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, onde acontece tudo que a gente vê em Atos capítulo 14, aí no final da viagem de Paulo, no ano 48. Para a gente ter uma ideia da ideia geral, como é que essa expansão missionária acontece, né? Olha lá. Igreja de Antioquia, depois primeiro Concílio de Jerusalém, aí nós vamos ter uma segunda viagem, uma terceira viagem, e finalmente Paulo vai ser preso e vai ser levado para Roma, e nesse período que acontece tudo aquilo que a gente vê no livro de Atos. Nessa época da viagem missionária, quando Paulo termina, veja lá como é importante a gente entender isso, quando Paulo termina a viagem, escreve e vem para o Concílio de Jerusalém, é nesse finzinho de viagem, na época do Concílio de Jerusalém, que ele escreve a carta aos Gálatas. Por isso é que nos Gálatas vai estar escrito lá, olha, vocês que estão deixando se circuncidar, porque o que o pessoal achava? Olha como isso até hoje o povo não aprendeu. Eu estou cansado de ver cristão evangélico que quer virar judeu, que quer ir para o Antigo Testamento, né? O sujeito quer ir lá para trás de novo. E Gálatas, em grande parte, trata disso. Está dizendo, pessoal, vocês não podem se deixar circuncidar. Vocês estão querendo voltar de novo para práticas que tinham um significado no passado, que não vale mais nada. Eu encontrei um pessoal que deixando, né, os cachinhos crescer aqui, né? Tá? E seguindo, né, regras do judaísmo. Pessoas querendo fazer circuncisão em filho, querendo entrar num caminho, porque não percebeu. A discussão foi essa, porque o que os judeus imaginavam? Que judeus são esses? Quais judeus? Judeus da igreja, judeus convertidos. Eles diziam o seguinte, olha, esse negócio do cara que não é judeu se converter e ir direto para perto de Deus assim, na facilidade, na manha, nananina, não pode não. Primeiro ele vai ter que virar judeu direitinho, aí a gente deixa ele, né? Ou passa primeiro, tem que passar pelo caminho complicado nosso. Mas é a mesma coisa, você chega direto. Não pode. E então esse concílio foi para acalmar, e a carta aos Gálatas tem exatamente orientação a respeito disso. O que tem de gente querendo fazer festa do Velho Testamento de maneira religiosa, se for fazer de maneira didática, cultural, é uma coisa, mas quer fazer por razões religiosas, quer guardar sábado, está fazendo reza em hebraico, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu et halechem zazer, vai lá, né? Né? Tem gente assim que, né? Um dia eu vi até uma pessoa falando, não, porque o cara foi expulsar o demônio não saía. Aí eu agora vou expulsar em hebraico. Aí o demônio falou, em hebraico eu não aguento, eu vou sair.
ou era um demônio estudioso, né, com bastante conhecimento, né, ou um demônio que cresceu em Israel, alguma coisa assim. Percebe como isso é importante? Por isso é que, pessoal, não adianta, precisa estudar a Bíblia, estudar de verdade, porque senão você faz uma obra maravilhosa, uma coisa extraordinária, todo o resultado se perde por causa de uma bobagem simples, quando a pessoa perde a referência. Então, essa atitude aparece na discussão da Epístola de Gálatas, aí no começo do ministério do Paulo, tem a ver com a primeira viagem missionária. Aqui você tem uma ideia mais ampla, né, onde está, no Mediterrâneo, as cidades principais, o Evangelho começa a se espalhar pela primeira vez no mundo gentílico, lá no tempo do Novo Testamento. Muito bem, prosseguindo um pouco mais para frente, nós chegamos na segunda viagem missionária, que vai acontecer entre os anos 49 e 52. Nesse período, a Bíblia vai dizer que Paulo, né, e agora não mais Barnabé e Silas, resolvem voltar para visitar e confirmar as igrejas que tinham sido evangelizadas na primeira viagem. E aí nós temos eles saindo lá de Antioquia da Síria, passando pela Cilícia, Derbe e Listra, chegando a Filipos. Qual é a novidade de Filipos? É a primeira cidade da Europa que vai receber a evangelização na Grécia. Depois Tessalônica e Bereia, finalmente na grande cidade de Atenas, Corinto, e eles vão, né, voltar para Antioquia. Deixa eu só dar uma olhadinha, essa parte de Éfeso aqui não precisa encaixar. Isso, Éfeso está repetido aqui, essa parte de Éfeso é apócrifa aqui, precisa de oração, né? Essa última parte precisa ser cancelada, não tem a ver com a segunda viagem. Volta para Antioquia, onde termina essa segunda viagem missionária, quando eles retornam direitinho. Eu vou mostrar aqui direitinho no mapa para vocês, depois a gente volta para olhar. Olha só como essa viagem agora é grande, né? Eles saem daqui, Novo Antioquia, passam pelas cidades onde eles tinham evangelizado, para ver como é que a igreja está, né? Olha o conceito qual é o grande defeito da igreja brasileira? Ganha muito e não segura quase nada, ou muito pouco, né? Tem igreja que a porta da frente é do tamanho da porta do fundo, o tanto que entra, sai, né? Entra 30, sai 25, né? A igreja é um verdadeiro exercício de números relativos, mais, menos, né? A pessoa vai lá e faz o cálculo. Por quê? Porque tem uma boa evangelização, mas não tem uma continuidade, um discipulado, um acompanhamento, um ensino. A pessoa não entende nem o que está acontecendo. Então eles voltam para confirmar, e de lá eles vão, né? Aqui o texto passa muito rápido, e chegam a Troade. E a gente vê como o Espírito de Deus está agindo, porque Paulo está lá, e ele quer ir para onde? Ele quer ir para a província romana da Ásia. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Jesus nos impediu de ir para lá. Olha que coisa, como é que o Espírito de Jesus impede alguém de evangelizar? Impede ou não impede? Todo mundo em silêncio. O Espírito de Jesus impediu que Paulo evangelizasse uma certa região que ficava por aqui, essa região aqui. Ele queria ir para cá, e Deus diz, você vai para lá. Alguém diz, mas como é que é isso? Como é que pode entender? Depois que você ler 1 Pedro capítulo 1, você vai ver que Pedro escreve para essa região, porque Pedro foi para lá, né? Paulo, aí não é seu lugar, é de Pedro, dá licença, vem mais para cá, né? Então Paulo foi para o outro lado, e ele foi chamado para ir para a Macedônia. Lembra a história, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi para uma cidade importante, que era Filipos, que era a colônia romana, e aqui em Filipos ele começa a evangelização. Eu acho muito legal o senso de humor. Se prepare de novo para a realidade da Bíblia. Muita gente quer começar um projeto missionário, quer trabalhar, mas desanima quando a coisa complica. Não pode desanimar. O que Paulo encontra quando ele chega em Filipos? Bíblia, Bíblia. Bíblia, grande Bíblia. O que Paulo encontra lá em Atos 16, quando ele chega em Filipos? Vamos lá, só 6 pessoas de cada vez. Vamos lá? O que ele encontra? Vamos lá. Quem não acertar não almoça hoje.
O carcereiro é mais para frente. O que ele encontra? Por que ele vai parar? A mulher que adivinhava, né? A adivinhadora. Né? Aê! Valeu. Essa mulher adivinhava e ela estava dominada por um demônio, por um espírito mau. Né? Então Paulo não fazia o que muita gente faz, de tentar promover cruzadas para tirar demônio de pessoas, mas ele entendeu que Deus tinha um plano nessa circunstância. E ele, percebendo que a mulher, fazendo o que fazia, ela ficava provavelmente confundindo, falando: olha, esses homens estão anunciando aí, né, o caminho do Deus Altíssimo. É muito possível que houvesse uma divindade lá que tivesse um nome semelhante. E ela estava aqui me dizendo: olha, eles não estão dizendo nenhuma coisa diferente para vocês. Então Paulo repreende o demônio. E o que acontece? Ele é encarado pelo pessoal da região e acaba sendo preso. Filipos é uma cidade de poucos judeus, tanto é que não tem sinagoga, tem apenas um lugar de oração, e ele vai parar na cadeia. Pensa bem, se você fosse, né, como aqueles coreanos que foram lá para o Afeganistão, né, que foram fazer uma missão lá e terminaram presos. Eu percebi todo mundo bravo com eles, inclusive os crentes, revoltados. Se você vai fazer uma missão que dá tudo errado, a igreja vai ficar revoltada. Imagine Paulo lá. Se eu tivesse no lugar do Paulo, eu faria: caramba, acho que eu comi muita feijoada e sonhei de noite, achei que ele vinha vir para cá, mas eu me enganei, porque se fosse de Deus estava dando certo, eu não ia parar na cadeia. Até porque a cadeia naquele tempo era bem mais complicada, não tinha televisão, não tinha visita, ninguém trazia coisa de fora, né? A cadeia lá era chicotada nas costas, né? Não tinha ninguém dos direitos humanos para ajudar o sujeito que estava lá. Então Paulo passa por isso, e o que é surpreendente é que à meia-noite ele e Silas estão o quê? Cantando hinos na prisão. Deus manda um terremoto, a prisão é destruída e o carcereiro de Filipos vai se matar, e ele se converte nesta hora. Em Atos 16, a obra de Deus começa na cidade de Filipos de uma maneira extraordinária, onde também devemos destacar a figura de Lídia, né, que é a vendedora de púrpura, que aliás é imigrante, não é de lá. Lídia é o nome do lugar onde ela veio, tá? E ela mora nessa cidade. Aí eles descem, vão para Tessalônica, onde tem também o início da igreja lá, começando numa sinagoga. Vão para Bereia, que é uma cidade onde o pessoal era gente muito fina. Eles olhavam sempre na Bíblia para ver se esse negócio é assim mesmo, do jeito que ele está falando. Aí eles vão para Atenas. Em Atenas é muito interessante como... Isso que eu acho interessante. Paulo, né, ele tem jogo de cintura. Tem gente que não tem embreagem, nunca troca de marcha. A pessoa sempre ele é, né, a mesma coisa de tudo quanto é jeito em qualquer momento. A igreja precisa ter essa capacidade de saber: olha, agora é diferente, vamos fazer um negócio de outra maneira. Olha, agora nós estamos fazendo isso. Ela tem que ter essa flexibilidade. A gente vai dar um toque importante sobre essa questão. Paulo é o mestre da contextualização. A contextualização é fundamental para a gente fazer qualquer coisa em favor do Evangelho. Eu acho interessante. Você sabe que um sociólogo nos Estados Unidos escreveu um artigo dizendo que ele acredita que o século XXI vai ser um momento em que só o cristianismo vai poder ter força no mundo. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou: porque as outras religiões são tão travadas e fechadas que não tem como ela se ajustar. Então ele falou: veja o conflito que o islamismo está tendo com a sociedade contemporânea nos dias de hoje. É um negócio maluco, isso não tem solução, né? E aí ele diz: o cristianismo é impressionante. O cristianismo vai para a Ásia, ele fica asiático, ele vai para o meio dos índios, ele se ajusta lá, ele vai para o professor da universidade na Europa e ele tem a capacidade de se ajustar a qualquer contexto, levando o que é essencial sem se importar com elementos secundários que muitas religiões exigem. O cara que é muçulmano ele tem que rezar em árabe, entendeu? Se o cara for ruim de gramática e de língua, ele está frito, né? Como é que ele vai se desenvolver nessa história? Bereia, Atenas, né, que Paulo chega lá. Eu acho que muita gente aqui teria dificuldade de estar no lugar de Paulo. Imagine você entrando num templo satanista, ou num templo, né, de umbanda, de quimbanda, de voodoo. Chegando lá um monte de imagem, tudo quanto é lado, né? E você entra lá na boa, sem achar que está se contaminando,
e chega, ainda acha um altar e a partir dali começa a pregar. É muito interessante, porque o que Paulo faz é que ele entra num templo grego, e olha, templo grego, não vou nem entrar nos detalhes porque não convém a nós outros falarmos sobre tais coisas, né? O templo grego é às vezes pior do que muitos que a gente vê aí, que a gente fica assustado. É um templo muito, né, com a religião da natureza, valorizando fertilidade e outras coisas. Então Paulo entra naquele contexto, naquele ambiente, chega lá e fala: pessoal, é o seguinte, eu vim aqui exatamente falar desse altar que vocês têm aqui. Olha, né, a capacidade dele. Pois é exatamente sobre esse Deus desconhecido que eu quero trocar umas ideias com vocês. Estou vendo que vocês são religiosos, pessoas interessadas no assunto, e aí ele cita os poetas conhecidos dos caras, né? Ele vai lá, anuncia a palavra de Deus, não deixa de dizer o conteúdo verdadeiro do Evangelho, mas ele faz diferente dependendo do lugar que ele está. Quando Paulo está com o judeu, ele cita o Velho Testamento. Quando Paulo está com o grego, ele sabe como falar. Como é que a gente lida? Você tem que entender, né, que não é aí a maneira correta de fazer as coisas, o que muita gente faz. Até vou ver se eu tenho um clipezinho interessante aqui para vocês entenderem essa realidade, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente se atrapalha. Veja como a técnica de evangelização, ou de fazer ou de pedir as coisas, pode não dar muito certo aqui. Deixa eu ver, depois eu vou ter que localizar, porque esse parece que não está fácil aqui. Deixa para um outro momento aí. Pronto, mas vamos ficar com a vontade, não tem jeito, né? E aí, então, Paulo vai prosseguir e vai para a cidade de Corinto. Vamos olhar, né, aqui, ó, Corinto, capítulo 18, quase todo, vai ser o final dessa viagem. E olha que coisa interessante, preste bem atenção. Paulo vai gastar a maior parte do tempo da sua viagem missionária na cidade de Corinto. Ele gasta 1 ano e meio lá. A Bíblia diz que ele soube da parte de Deus que havia muita gente naquela cidade. Atenção, por que é que Paulo faz isso? Porque em Corinto era um lugar estratégico, fundamental. Nós estamos num lugar que fica bem aqui, ó, nessa cidadezinha, ó, olha aqui, ó, confira comigo, né? Olha aqui, ó. É nessa passagem aqui, os caras traziam mercadoria, comércio, e eles queriam mandar para lá. Em vez de vir para o navio e fazer isso aqui, ó, dar a volta, eles passavam por aqui e aí subiam e levavam a mercadoria. Portanto, a cidade, né, era uma cidade importante, um porto que ficava no istmo. E Corinto, né, era um lugar tão depravado, tão decadente, com tanta imoralidade, que a cidade, que o verbo coriantianizar significava prostituir-se no tempo do Novo Testamento, né? Entenda bem, né? Era uma igreja muito marcada por divisões, né? Não sei se houve uma primeira divisão, uma segunda divisão em Corinto, como é que a coisa foi, né? Teve muitos problemas lá. A cidade era aí bastante difícil, mas era uma cidade assim fundamental. Daí Paulo então tinha condições de influenciar um número grande de pessoas de toda parte. Então veja que a igreja precisa pensar isso. Onde é que eu vou fazer o trabalho com mais eficiência? Onde é que eu vou colocar a minha base? Que tipo, a gente não pode fazer uma coisa sem entender o que está fazendo, sem raciocinar. Às vezes tem gente assim muito bênção que entra numa situação assim que talvez seja uma coisa da sua própria cabeça, do seu próprio pensamento, e que age de uma maneira estrategicamente problemática, que não vai dar resultado. É nossa responsabilidade espiritual não só depender do Espírito de Deus, mas de fazer a coisa de maneira devidamente pensada e estratégica. No mundo de hoje, o que está acontecendo no mundo de hoje? O que está dominando a cabeça das pessoas? É o cinema. O que está dominando a cabeça das pessoas? É a mídia, é a TV, é a história em quadrinhos, é a realidade. Onde é que está a presença da igreja nessas coisas? Não está. A igreja está lá combatendo gente dos anos 50, dos anos 40, falando de coisas que não existe mais, de uma maneira arcaica, indevida, né? Completamente fora do foco. Então, como é que a gente trabalha estrategicamente? Isso é vital. Por que é
que a igreja primitiva fez diferença. Foi pelo poder de Deus? Foi, mas porque ela não tinha preconceito e fazia o que era necessário, na hora que era necessário, da maneira mais estratégica possível. E Paulo foi lá em Corinto fazer isso. Aí eles então, rapidamente terminam, vem, passa aqui e volta e vai para Jerusalém para o final. Aqui tem um quadro mais claro, quando ele corre e retorna no final da segunda viagem missionária. Aí então Paulo vai para a sua terceira viagem. Nessa terceira viagem, que é do capítulo 18 até 19, e ele vai passar grande parte do tempo, sabe onde? Em Éfeso. O centro da sua viagem é Éfeso. Depois ele vai passar e ficar um bom tempo lá, vai dar a volta e vai retornar para a cidade, vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso, ele é acusado de fazer uma coisa errada. Ele vai para a cadeia no ano 57, fica preso na cidade de Cesareia, que era o centro político administrativo romano na Palestina. Fica 2 anos na cadeia. Os caras estão tentando matar ele, acabar com ele, chama ele de peste, de praga, não conseguem, especialmente os judeus. E aí no ano 59, Paulo, como cidadão romano, ele tinha o passaporte necessário da época, ele diz assim, eu estou apelando para César, porque ele sabia que se ele ficasse ali na mão do pessoal, ele ia terminar sendo morto. Então ele vai com uma viagem para Roma, e para Roma ele vai chegar lá no ano 60, no começo do ano, logo depois do inverno. Ele fica em Roma, numa prisão, numa casa, e os acusadores desistem de lá, porque os caras iam atrás dele em Roma, é muita coisa, aí não dava. Então vai terminar o livro de Atos com Paulo nessa situação. É interessante, nós vimos a segunda viagem. Na segunda viagem, preste bem atenção, depois que Paulo sai de Corinto, ele vai para Éfeso. Aí se escreveram, sabe o quê? 1 Coríntios, 2 Coríntios, e também foi escrita na própria cidade de Corinto a carta aos Romanos. Então as primeiras cartas de Paulo é Gálatas, as 2 de Coríntios e Romanos, da primeira etapa, assim vamos dizer, do seu ministério, e quando ele está nas viagens missionárias. Quando ele vai para a terceira viagem, isso é na terceira viagem que ele escreve, nessa etapa aí. Aí quando ele vai, olha a terceira viagem, apesar da gente ver tanto caminho assim, saibam vocês que Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Por que ele fica 3 anos em Éfeso? Porque Éfeso nós temos 11, 12 anos de vida missionária de Paulo. A maior parte deles, 4 anos e meio, onde? Éfeso e Corinto. Porque é importante. Então, presta atenção, se Deus tem uma obra missionária para você, se Deus quer trabalhar com o seu foco, você precisa dirigir muito claramente a sua atenção, começar essa obra, ficar firme e ir adiante, onde isso dá resultado de verdade, onde nós temos condição de expandir o Evangelho. Interessante, por que Paulo, olha que interessante, eu acho muito legal. Paulo chega lá em Éfeso, como é que ele vai lidar? Ele vai começar a sua igreja onde? Numa escola. Se hoje nós funcionamos a nossa igreja aqui em São Paulo numa espécie de hotel, e várias pessoas assim, que são da igreja dos crentes, quando vão lá falam, nossa, mas como assim uma igreja? Isso aqui é uma igreja, onde o que é igreja para ele é a parede, o concreto, é a torre, é o tijolo, é a telha, muita gente hoje acharia muito estranho fazer igreja em lugares diferentes. Paulo, naquele tempo, sendo criado no farisaísmo, sendo criado no judaísmo mesmo, ele tinha a coragem de começar uma igreja numa escola, porque esse era o caminho adequado. A tradição diz que ele dava aula das 11 às 4 da tarde, ensinando a palavra de Deus, e gente do mundo todo ouviu o Evangelho na cidade de Éfeso. A partir de Éfeso, muitas igrejas nasceram porque era um lugar central e fundamental. Tem gente querendo fazer obra missionária no mundo todo. Uma cidade como São Paulo tem mais de 100 nacionalidades diferentes. Um dia eu estava na Polícia Federal, fui lá pegar um passaporte, aí estou ali do lado, aqui vem um cara conversando com um sotaque meio estranho. Eu converso com o cara, conversa vai, conversa vem, mas você é de onde? Eu sou do Irã. Você é do Irã? Pô, que legal, e aí, o que você está achando? Que você está aqui? Não, eu vim, porque lá estava muito difícil para mim, porque eu sou da fé Bahá'í e era muito perseguido pelos
muçulmanos e não tinha condições, e eu tal, e a gente começou a conversar, para aí, o que você está achando do Brasil? O Brasil é muito bom, muito legal, tal, mas o que acontece? E por que você não? Eu podia ir para a Europa, mas eu não quis, eu podia ir para os Estados Unidos, não quis, eu vim para cá, mas o povo é muito bom, mas o povo também é muito ruim, porque ele diz que vai ajudar você, que gosta, na hora que você precisa ele sai fora, falou um monte de coisa assim, foi muito interessante. E aí eu fui devagarzinho, fui lá, conversei com ele, comecei com o Evangelho, falei, vou dar um jeito, fui atrás, consegui um Novo Testamento, na língua farsi do Irã, e mandei para o cara, falei, quando é que eu vou encontrar o próximo iraniano na minha frente? Né? Quantas pessoas você encontra por aí? Que mundo é esse que a gente tem que evangelizar? Como é que a gente sabe o que vai acontecer? Né? Hoje, em muitos lugares, por exemplo, às vezes na própria América do Norte, na Europa, muitos estrangeiros de países onde é muito complicado entrar no evangelho, são evangelizados no pouco tempo que eles estão ali, às vezes estudando, fazendo um curso, depois o cara vai para lá, e aí ele leva isso com ele. Então nós temos que pensar nisso. A obra estratégica no livro de Atos é impressionante como Deus, o Espírito Santo, age para levar as pessoas certas para o lugar estratégico, para o lugar fundamental, para fazer a grande diferença. Então nós precisamos prestar atenção nessa realidade. Aqui mais um detalhamento da terceira viagem, né? Quando Paulo então vai aí voltar correndo para chegar na época da Páscoa lá em Jerusalém. E o que acontece? Quando ele chega lá na Páscoa em Jerusalém, ele está com um amigo dele chamado Trófimo. E aí os judeus acusam dele ter levado o Trófimo para o templo. E aí então ele vai preso. E ele é preso sob acusação religiosa e vai ficar preso em Cesareia. E ele fica, o pessoal fica empurrando com a barriga, né? Festo, Félix, a turma lá. Ele fica 2 anos nessa situação. E aí Paulo vai para Roma. Roma é a parte final de Atos. E como ele apelou para César, olha a viagem dele aqui, ó. Ele sai, né, aqui do norte, né, da Palestina, vai para cá, desce e eles vão para Creta. Lembra lá em Creta quando acontece o naufrágio? Isso é muito legal. A gente sabe que a época do naufrágio acontece no dia 5 de outubro do ano 59. Porque acontece num livro que fala que tinha acabado de passar o jejum. O que é o jejum? É o Yom Kippur. O Yom Kippur desse ano cai exatamente em 5 de outubro. Então o pessoal tem como verificar direitinho o que está acontecendo. As condições de navegação não são boas. Nesse navio alexandrino que eles trocaram lá em Antioquia, que tinha 276 passageiros, esse navio, né, que a gente sabe hoje que era interessante, esse navio que vinha de Alexandria, ele carregava navio de trigo e levava de suprimento para Roma, que era o grande consumidor, porque os caras comiam pão, por isso que eles inventaram a pizza e outras coisas mais, tinha que levar muito trigo, e graças a Deus que levaram, senão a gente não tinha tanta pizza boa até hoje. Que maravilha, oh glória, né? Brincadeira, só para você se ligar no movimento. Aí, o que acontece? Essa viagem se complica e eles passam o inverno em Creta. Lembra lá? Né, quando Paulo vai lá pegar a madeira, a cobra morte, depois o pai do Públio que está doente, ele ora por ele, né? Desculpa, isso é em Malta, não em Creta, né? Eles passam por Creta e depois ficam em Malta, né? Em Creta que é avisado que acontece um acidente, e de Malta eles vão, e Paulo vai ficar em Roma, preso em prisão domiciliar até o ano 62. E aí na cadeia é que Paulo vai ter tempo de escrever. Quem está precisando escrever ultimamente aqui tem necessidade de muita coisa, né? Então tem uma ideia aí com base na escritura, inclusive, né? Então, em Roma, Paulo vai escrever o que é chamado no Novo Testamento de cartas da prisão. São Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tá vendo? Nas viagens, Paulo escreveu Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Na prisão em Roma, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por que é tão importante saber disso? Sabe por quê? Porque você vai entender por que Paulo está escrevendo aquilo. Ele está na cadeia. Quando você lê Filipenses, você alegrai-vos no Senhor. Oh, maravilha, Jesus, alegrai-vos, glória. Beleza, né? Mas peraí, uma pessoa no meio da festa mandando você se alegrar é uma coisa. Agora o cara na cadeia.
mandando o pessoal, para de, vão aí, festa, alegrem-se, felicidade, regozijem-se no Senhor. Isso é diferente. É igual o cara que vai no hospital visitar o outro, e tem medo de hospital, vai lá visitar o doente, e o doente está tão bom que conforta o cara, não tem problema não, vem cá, ele chorar por você, aí o cara fica e o doente sai, É diferente a situação. Então é impressionante. Por exemplo, quer ver uma das coisas mais malucas que o pessoal entende? Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quanta gente já falou um monte de bobagem sobre esse versículo? Não, eu posso fazer isso. Eu posso dar um cheque sem fundo que Deus vai suprir a conta. Eu posso não sei o que, eu posso aquilo. O que Paulo está dizendo? Ele diz assim, eu aprendi a viver em toda e em qualquer situação. Aprendi a viver na fartura e quando está fartando também. Na fartura e na fartança, como diz o pessoal do interior. Eu aprendi a viver em toda situação. E Paulo na cadeia ele diz, eu posso todas as coisas, quer dizer, eu posso até ser preso. Eu posso enfrentar maior dificuldade. Não é que eu posso ter um Audi 0 km sem ter dinheiro. Ele não está falando isso. Que eu posso comprar uma coisa que eu não tenho recurso e depois deixar a conta, manda o boleto celestial. Jesus, Deus te paga, literalmente. Não é isso. Então nós entendemos a realidade de como isso acontece no livro de Atos. Fechando aí a viagem de Paulo chegando em Roma. E aí uma coisa interessante, isso não está na Bíblia, literalmente. Existe uma sugestão de uma quarta viagem missionária de Paulo, que acontece depois de Atos. Você sabe que Atos termina e Atos não fecha, Atos termina assim como etc, 3 pontinhos, mostrando aí a abertura de que a igreja vai continuar essa obra de Atos. E quando a gente vai ler as cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, essas cartas não se encaixam em Atos, não estão lá. Elas acontecem depois de Atos. Pelas referências que temos em 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, os estudiosos sugerem que depois do ano 62, Paulo é solto de Roma, e aí ele teria feito essa viagem, passando de novo aqui de Cesareia, passando de novo lá na região ao sul, perto de Éfeso, depois indo a Creta e finalmente chegando a Roma, onde ele vai passar os últimos dias da sua vida. Uma quarta viagem não detalhada em Atos, mas que pode sim depender e estudar do que aparece nas chamadas cartas pastorais, que são o terceiro momento de cartas de Paulo, quando essas cartas vão dar instruções para a vida, a prática da igreja e da liderança, conforme vamos encontrar lá. Aí você vê a reunião de tudo, Olha só que coisa impressionante, como uma pessoa só botou o mundo de cabeça para cima, porque para baixo já estava antes, nos tempos do Novo Testamento, e fez a grande diferença a vida do apóstolo Paulo. E aí a gente tem uma visão do Império Romano, para a gente ver como de fato, desde a central de Roma até ao norte da região da Ásia Menor, toda a parte da Palestina, o Evangelho se multiplicou. Não é à toa que a gente chega 2 séculos depois, o cristianismo se torna a força majoritária do Império Romano e vai acabar tendo até um problema, uma dificuldade aí. Então, vejam como isso chama a nossa atenção, descobrir como é que o trabalho era feito, como é que essa igreja era missionária, como é que ela caminhou de maneira bem detalhada. E para a gente perceber isso com detalhes, eu queria agora pegar um exemplo, um caso de como a obra missionária foi feita, e para a gente ter essa compreensão de maneira mais clara, e para usar agora de maneira prática para a nossa vida depois de toda essa reflexão. E aí, depois de pensarmos sobre Atos capítulo 13, nós vamos ter então espaço para refletir e conversar juntos. Na igreja de Antioquia, isso é início da primeira viagem, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger. Simeão chamado Níger quer dizer Simeão chamado negro. Provavelmente ele fosse africano. Níger quer dizer negro em latim. Tem até um país chamado Níger hoje.
Lúcio de Cirene, Cirene é a Líbia, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Como é que é essa igreja missionária, com as suas características aí no Novo Testamento? Primeiro, é interessante como essa igreja é voltada para a vida espiritual. Uma igreja consagrada, uma igreja que busca, porque você sabe que a igreja pode existir por várias razões que não são boas. Por que muitas pessoas vão à igreja? Alguns é porque tem almoço. Especialmente se tiver almoço bom, né? Eu me lembro que eu visitei várias igrejas chinesas. No dia que tinha almoço e tinha camarão, muita gente aparecia. Era uma beleza, né? A coisa, hoje tem almoço, então eu vou, né? Hã? A coisa, né? Eu não escutei. Não, deixa pra lá, né? Então, a pessoa vai ali exclusivamente porque tem um momento. Outras pessoas vão por causa da amizade, encontrar amigos, não sei o que, tal, né? Igrejas que são formadas por comunidades imigrantes, às vezes se tornam centro de imigrantes. A pessoa vai lá porque precisa encontrar amigo, parente e não sei o que, não tem interesse em outra coisa. A igreja às vezes vira um point para a pessoa namorar, né? Opa, Senhor, né? Tem misericórdia, abençoa Jesus, nossa, é hoje, né? Então a pessoa vai lá. Aqui é interessante observar como o texto diz que eles adoravam o Senhor e jejuavam. Preste bem atenção, Deus tem plano para a vida de cada cristão. Cada pessoa tem o seu lugar no corpo de Cristo. Deus quer mexer com a sua vida, tem a sua direção. Você precisa, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Talvez você está buscando em primeiro lugar grana, está buscando em primeiro lugar profissão, está buscando em primeiro lugar a sua felicidade, em primeiro lugar casamento, em primeiro lugar vida acadêmica, em primeiro lugar nome, em primeiro lugar. Se o seu coração mudar as prioridades, você mais cedo ou mais tarde vai se arrepender. Pode ser que Deus de fato vai querer, com certeza, que todas as suas necessidades sejam atendidas. Aliás, o versículo diz isso, né? As demais coisas, as necessidades fundamentais, Deus vai nos atender. Então coloque em primeiro lugar. Eu conheço gente tensa, perturbada, porque ela roda em torno da sua necessidade o tempo todo e se desliga da prioridade do reino de Deus. Não é assim. Adore ao Senhor e consagre-se a Ele. Eles adoravam. E então Deus achou a brecha no coração dessa comunidade e convocou para fazer a obra de Deus. A obra missionária começa com a consagração da igreja, com o interesse verdadeiro da igreja. A igreja missionária vai encontrar a sua missão. Por quê? Porque nós não podemos fazer todas as coisas. Eu conheço muitas igrejas que são confusas porque dão tiro para tudo quanto é lado. A pessoa quer fazer 200 coisas, mas ele esqueceu de um detalhe: ele não é Deus. Repita para você mesmo: eu não sou Deus. Que maravilha, que beleza, né? Portanto, já que você descobriu essa grande maravilha, né, você vai saber que você é limitado.
Você é jovem, adivinha, você vai ficar velho. Oi, né? Você, né, tem capacidade hoje, um dia você não vai ter mais. Você pode estudar agora, vai chegar um momento em que isso não será possível. Então, você deve encontrar a sua missão, a igreja deve encontrar a sua missão. Então a gente precisa saber o que Deus quer para a minha vida, o que Deus está querendo mexer comigo. Senão acontece o que a gente fica atirando para tudo quanto é lado. Eu conheço gente que a vida dele de repente parece que não sei. É isso o tempo todo. Já viu o lance do cara? O que você está fazendo? Eu fiz arquitetura, sabe? Mas aí eu fiz um ano e meio, aí eu achei que não era bem isso que eu queria. Agora eu estou fazendo, entendeu? Administração, mas na verdade eu estou querendo, você sabe, fazer árabe por telefone e música por correspondência. Então, uma vez eu encontrei um cara, o cara ele conversou comigo em 10 minutos, ele falou de 6 coisas que ele queria fazer. Eu estou fazendo um curso de engenharia, mas estou querendo mudar para computação, mas na verdade eu queria estudar inglês, mas depois ele deu 6 alternativas e foi fazer uma 7ª. Assim não vale, não brinco mais, né? Como é que pode uma coisa? Então, preste atenção, se você tem consciência de que Deus é Deus e que você é limitado, é humano, você tem uma responsabilidade com o seu tempo, com a sua vida. Você tem uma vida só. Não existe reencarnação. Não adianta você ficar esperando, que não vai chegar, né? Uma vez já foi o suficiente, já deu muita dor de cabeça para muita gente, não vai ter segunda. O pessoal está agradecendo a Deus por isso. Então, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem para a Igreja Missionária Oriental? O que Deus tem para a Igreja Missionária Oriental no grupo de fala portuguesa? Qual é o foco? Onde é que a gente vai chegar? Onde é que a gente quer? A gente precisa orar e descobrir isso. E definir o nosso caminho, a nossa missão. Senão a gente fica embaçando, patinando, enrolando, sem chegar. Eu fico triste às vezes. Eu conheço gente tão legal, gente boa, gente com potencial, gente com capacidade. Você vê a pessoa com tudo isso totalmente perdido, porque ele não se acha. Eu vi um rapaz esses dias que eu estava num seminário, ele estava lá fazendo um curso. Daqui a pouco ele apareceu em outro seminário. Daqui a pouco eu falei, mas cadê o fulano? Não, está num outro agora. Quer dizer, o cara, né, já está em 3 lugares diferentes em menos de um semestre, sem direção. Isso é muito sério, a gente tem que pensar, né, claramente sobre isso. A igreja missionária é sensível ao Espírito Santo. Por quê? Porque a obra de Deus é a obra do Espírito. O Espírito encaminha para onde as coisas devem acontecer. E na minha perspectiva, claramente Deus tem hoje uma grande responsabilidade sobre a igreja do Brasil. Uma grande responsabilidade sobre a igreja da Coreia do Sul. Uma grande responsabilidade crescente sobre outros contextos que antigamente eram apenas recebedores, apenas consumidores, apenas, né? A coisa está mudando de figura. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Paulo, grande estudioso, Paulo, homem que tinha fundamento e conhecimento das coisas de Deus com profundidade, a sua decisão é ser dirigido pelo Espírito de Deus. Então a igreja precisa orar, dizer, Senhor, mostra-nos a direção, né, que o Espírito de Deus quer a nossa obra missionária para fazer a diferença. Uma obra dessas pode produzir efeitos impressionantes. Eu nunca me esqueço assim da história do Adoniran Judson, um homem que foi evangelizar a região lá de Myanmar, a antiga Birmânia. Como aquele homem tinha uma convicção de Deus. Ele ficou 1 ano, ninguém se converteu. 2 anos, 3. Depois de 6 anos, a própria missão manda uma carta para ele no Canadá dizendo, olha, você vai voltar porque não dá certo. Ele falou, pode fazer o que quiser, eu vou ficar aqui. Eu sei o que Deus colocou para mim. Uma convicção impressionante. O que é que Deus quer do nosso grupo, da nossa igreja, da nossa vida. A gente precisa ter essa percepção muito clara. É impressionante como Paulo tem isso. Ele escreve, olha, eu queria visitar vocês, mas não é possível. Eu estou querendo chegar a Roma, querendo chegar à Espanha. Deus tem
a direção, né, apresentada. Preste atenção nas oportunidades. O Espírito de Deus pode abrir muito claramente o caminho para nós. É interessante que a igreja missionária faz a obra de Deus como? De qualquer jeito, do jeito que dá. Eu fico tão aborrecido com a pouca vergonha dos evangélicos na hora de fazer a obra de Deus. Por quê? Tudo na vida tem responsabilidade. A pessoa vai fazer vestibular? Estuda. A pessoa vai fazer prova? Vai para o trabalho? Mas na igreja não tem horário. É horário evangélico. A escola tem, porque a escola é séria. O que muita gente faz para Deus, nem o diabo não aceita, de tão mal feito que é. Tão ruim que é. O cara vai ter que dar uma aula, você percebe na cara dura que ele pegou lá, o livro abriu na hora e falou o que deu. Vai dar aula para criança, vai de qualquer jeito. Vai falar, não tem conhecimento, nem sabe o que está falando, mas é para Deus. Quer dizer, isso é uma prova. Eu passei uma grande vergonha na vida na nossa igreja. Marcamos um horário, fizemos um evento muito bom para trazer pessoas de fora. Aí foi um cara que nunca entrou na igreja. A gente anunciou o horário 4h59. Tivemos problema. O problema de equipamento atrasou. O cara que nunca entrou na igreja, que é descrente, chegou e falou: não era 4h59? Por que não começou? Eu tenho compromisso depois. Então a gente falou: puxa vida, a gente está pisando na bola. A gente é responsável. Agora vai entrar lá na IBM, trabalhar lá e fala: para mim 8 horas, 8h10, 8h15, entendeu? Tem que entender, né? Glória a Deus, deixa eu te dar um abraço. Eles faziam a obra de Deus direitinho. Eles não chegavam na doida, vamos ver o que Deus quer que a gente faça. Eu saía por aí, não, vamos proclamar a palavra de Deus. Onde é que a gente vai? Na sinagoga judaica. Por quê? Porque Deus gosta mais de judeu? Não, porque os judeus estão preparados para ouvir a palavra. Eles já conhecem as profecias, eles conhecem o Velho Testamento, eles estão esperando o Messias. Eles são as frutas maduras. Quando você balança assim, um pé de manga, né, tudo que está maduro cai. O que está verde, espera-se que não caia. Não faça isso no pé de jaca, isso pode não dar certo. Só no pé de manga, de preferência bem protegido. Então eles proclamam na sinagoga judaica. Paulo tem uma metodologia. Ele leva auxiliares, ele vai na direção certa e ele vai fazer do jeito certo. Se a gente não fizer isso corretamente, a metodologia pode se complicar. A divina estratégia pretende alcançar a pessoa-chave. Interessante isso. Se a gente raciocina dessa maneira, olha o que acontece lá em Atos capítulo 13. O verso 7 afirma que o procônsul, o que é o procônsul? É amigo do Probrastemp? O que é isso? O que está acontecendo? O procônsul, né? Essa é boa, né? Vamos lá. O procônsul é o governador romano da ilha. É o cara que trabalha lá. Veja, preste atenção, por trás de pessoas, e por trás de pessoas que têm autoridade, existem forças espirituais muito grandes agindo sobre essas pessoas. Não é à toa que em vários lugares do mundo você vai gente importante buscando a ajuda de quem? De feiticeiros, de magos, de pessoas que atingem, influenciam demoniacamente, inclusive uma nação. E aqui não é diferente. Esse procônsul está assessorado por quem? Por um sujeito que é feiticeiro, como acontece muitas vezes na realidade brasileira e em muitos outros lugares do mundo também. E aí, o que acontece? Esse procônsul é o alvo da palavra de Deus. Preste bem atenção. Toda vez que o Espírito de Deus agir na igreja para a obra missionária, essa igreja vai ter uma condição de atingir pessoas estrategicamente importantes para o Evangelho. Como eu fico feliz na minha vida com uma pessoa que nem o senhor Cacá. Você imagina? O que o Cacá sabe fazer? Chutar um pedaço de couro que tem um pouco de ar lá dentro.
e que tem outros 21 malucos que nem ele e ficam correndo o tempo todo tentando fazer a mesma coisa. Isso, no final das contas, não tem nenhuma importância. Futebol é apenas uma brincadeira, né? Uma espécie de competição que virou uma arte popular do mundo contemporâneo, mas tem uma influência sobre a vida das pessoas. Deus não está preocupado com o futebol. Mas a relevância daquele moço e o seu comportamento, o seu testemunho, você imagina o que é um jovem lá no interior do Vietnã, que não sabe de nada. Eu estava conversando com alguém que foi na muralha da China e encontrou uma menina de 9, 10 anos de idade. E estava lá, e quando falou para ela, escuta, de onde é que vocês são? Eu sou do Brasil. Ela é Pelé. Quando uma menina de 9, 10 anos de idade sabe quem é o Pelé, você vai ver a importância que o futebol tem na sociedade contemporânea. Então imagina o que o Kaká produz e vai produzir na cabeça de um monte de adolescente, de jovem, de pessoa ligada em futebol. Eu fiquei tão feliz, estava assistindo o jogo do Milan na final do Mundial, né? E aí eu falei assim, olha, eu queria ver, né, o que o Kaká vai fazer nesse jogo. Não só o Kaká brilhou, mas perante o mundo todo, né? Aquela coisa, ele levanta a camisa, pode ganhar cartão amarelo, a Rede Globo fica no desespero porque não quer mostrar aquilo, e fica, os caras não sabem o que fazer, tal. Não é uma mensagem religiosa, I belong to Jesus, está lá. Que coisa, né? Que maravilha, que diferença. Então vejam, Deus quer usar a igreja para atingir pessoas específicas que vão fazer diferença no futuro. Às vezes um jovem, uma pessoa que amanhã vai estar numa posição significativa dentro de um contexto de outro, que vai fazer toda a diferença. Então a gente tem que entender que existe essa batalha espiritual, que existe esse enfoque claro, e aqui a gente aprende isso em Atos. O governador, né, estava lá, e olha que coisa, aí é que eu gosto de ver. O governador, o que acontece? Queria ouvir a palavra de Deus. Não, pastor, porque hoje em dia é muito difícil. É porque o diabo é terrível. Não, porque o inimigo. Não é porque não sei o quê. Tem gente que, você fala pro cara, você viu, amanheceu, mas daqui a pouco vai anoitecer. Olha, o sol está brilhando, mas a chuva vai cair mais tarde. O trânsito melhorou, mas é por pouco tempo. Não dá, meu. Até quando o Brasil está jogando, mas daqui a pouco os caras empatam, você vai ver, os caras amarelos, fazem um gol. Ah, dá licença, dá vontade de bater no cara. Tudo é assim, né? A igreja está crescendo, mas o diabo, o inimigo, logo vai colocar a sua mão. É quase que eu falo, logo eu vou colocar a minha em você. Que isso, cara? Não tem condições. Onde já se viu, né? O que a gente imagina? Você pensa que um rico, que um cara que está bem de vida, né, que um cara que passa o final de semana com um carro bonito jogando golfe, que uma pessoa que está na boa, que você pensa, você fica até com medo, né? Eu me lembro dos caras cristãos na própria universidade, o cara vai todo assim com uma pessoa que parece importante, todo pedindo desculpa para falar do evangelho. Para com isso, deixa de ser tonto. Essas pessoas têm, sabe o quê? Fome de Deus. E vocês nem podem imaginar como. Sabe por quê? Muitas dessas pessoas, elas estão numa situação, primeiro, que elas não conseguem contato humano com ninguém. Todo mundo que as trata como se elas fossem qualquer coisa menos um ser humano. Segundo, essas pessoas, elas já caíram no cavalo. A gente ainda pode viver de ilusão. A gente acha, não, se eu tiver isso, se não sei o quê, fica lá. Os caras já tiveram, e aí eles estão comendo algodão doce. Já comeu algodão doce? Algodão doce é absurdo. Quem foi que inventou algodão doce? Você pega aquele negócio grande, aquele negócio, aí você... Não tem nada. E depois lambuza a boca, você tem que lavar direto, né? É uma coisa sem sentido, né? Então o cara, né, sonhou com o negócio, aí chegou lá, adquiriu, e ele não tem nada, é vazio. A gente ainda tem ilusão, se eu tiver, no dia que eu tiver isso eu vou ser feliz. Então essas pessoas estão desesperadas, e o procônsul queria ouvir a palavra de Deus. Olha,
Eu tenho tido algumas oportunidades de encontrar pessoas, de conversar com gente que você talvez nunca imaginaria. E você vê essa pessoa chegar e falar: olha, como é que é isso? Me explica direito, eu quero entender. Nós temos de escutar a voz de Deus a partir do livro de Atos. Agora, claro que a obra de Deus não vai ter descanso na sua batalha, porque você vai mexer em vespeiro. Às vezes a igreja é atacada por uma pressão espiritual. Às vezes você tem realmente uma ação demoníaca direta sobre a igreja. É impressionante como eu conheço casos de trabalho de igreja, que a igreja começa a fazer uma coisa relevante e parece que desce a coisa pesada contra. A obra divina vai sofrer oposição. E aqui no livro de Atos está bem claro isso. Deus, na sua soberania, entende muito bem o que acontece, permite, e lá aparece Elimas, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então nós vamos. Por que isso é importante? Porque às vezes a igreja começa um trabalho, uma obra, acontece um problema, ela desanima. Ela fala: não vamos mais, deixa isso para lá, porque está dando problema, né? Não está dando problema, então deixa, né? Essa coisa, como se a igreja fosse apenas, né, uma espécie de estrutura administrativa. Não, vai devagar, calma, pode ser, é preciso aí estar em conexão com Deus para sentir o que está acontecendo, né? Nós vamos enfrentar oposição, e a oposição vai se manifestar na luta aí contra o Evangelho, especialmente quando a gente começa a fazer diferença. Então, nós vamos encontrar isso no verso 8. Mas, o que a Bíblia diz? Diante dessa oposição, claramente o Evangelho é vencedor. Pessoal, preste bem atenção. Nada pode com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. Um livrinho interessante, quando sopra o Harmattan, o sujeito se converte na Nigéria, né? O sujeito conta a sua história. Ele foi levado para ocupar um cargo em que todo mundo que ocupou antes morreu por meio de bruxaria. O pessoal fazia feitiçaria, quem entrasse no esquema, e quando foi a vez dele entrar, ele falava: o que eu faço? Como é que eu vou resolver isso? Ele ficou apavorado. E agora? Aí ele foi atrás. Qual é a única coisa que tem condições de resistir e vencer esses poderes terríveis? Ele conheceu o Evangelho, e aí ele se converteu. Ou como aquele missionário que nunca tinha entendido nada sobre isso, e foi convocado para ir para uma das ilhas lá na Indonésia, onde havia um ocultismo pesado. E aí ele chegou lá: eu vim aqui falar de Jesus para vocês. O pessoal falou: não precisa. Mas por que não? Não, porque os espíritos e os deuses estão sempre com a gente. Quando a gente quer que chove, eles mandam chover. Quando manda parar, eles param. A gente mexe com tudo. Aí o cara apavorou, ele nunca viu isso na vida. Ele falou: nunca me ensinaram essas coisas no seminário. Ele apavorou legal. Ele falou: o que eu vou fazer agora? Então ele falou: pelo menos, para não sair, ficar no zero, né? Deixa eu só fazer uma oração de despedida aqui, forever and ever, amém, né? Aí ele falou: então eu posso só fazer uma oração por vocês? Eu falei: pode. Então os feiticeiros, a galera toda ficou lá, e ele foi fazer uma oração: Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dessa turma, eu te peço isso em nome de Jesus. Quando ele falou isso, o feiticeiro deu um grito. Ele falou: o que é isso que você disse? Não, quem foi que você falou? Quem é esse? Jesus, quem é esse? Eu falei: esse é exatamente o que eu vim anunciar para vocês. Pois é, eu conheço os espíritos desde criança. Eu sempre estou vendo a eles, e eles sempre dominaram o nosso povo. A gente tem muito medo. Quando você falou esse nome, todos eles fugiram, correram, apavorados. Quem é esse Jesus que você anunciou a ele? Uma simples oração no bendito e precioso nome de Jesus. Então vamos entender o que é o Evangelho. Você tem uma batalha, uma luta espiritual. Mesmo que a igreja sofra oposição, mesmo que a igreja enfrente luta, mesmo que a igreja passe por divisão, eu acho tão legal, eu sei que é uma coisa absurda falar isso, ler a primeira carta aos Coríntios. Porque a primeira carta aos Coríntios a gente fica nervoso, fica apavorado. Pô, esses caras só arrumam um rolo, é uma confusão atrás da outra. Mas o que me surpreende é como é que Paulo escreve essa carta para os Coríntios, e ele diz lá: aos santos e amados que estão... Se fosse escrever, eu falo assim: esses briguentos problemáticos que estão em Corinto. Ele chama o pessoal, né? Vocês foram lavados, perdoados, santificados. E o surpreendente, depois você confere como é que Paulo termina 1 Coríntios.
Não dá para entender. Ele termina, ó, todas as suas atitudes sejam feitas em amor. Ele termina com um amor tão impressionante que é surpreendente. Por quê? Por que a gente pode fazer isso? Porque nós temos a plena confiança de que o Evangelho nunca será derrotado. Que a igreja sempre prevalecerá. Eu acredito como ninguém na igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque os crentes estão tentando destruí-la há 2000 anos e não conseguiram. Faz 2000 anos que eles estão arrumando confusão, divisão, brigando, fazendo escândalo, quebrando pau entre eles, fazendo guerra em nome do Evangelho. O que eles fizeram de tudo para destruir, não conseguiram até hoje. Mostra que só o poder de Deus sustenta o cristianismo. Porque se depender da nossa galera, como diz o desenho antigo, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo, né? A coisa é realmente complicada. Aí o que acontece? A grande vitória é a vitória do Evangelho. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor, e nós vemos a grande verdade do Evangelho. Portanto, pessoal, vamos partir para a oração, pois a ação, pois a hora é agora. Nós não devemos pensar na nossa reunião aqui como apenas um retiro para a gente achar um negócio legal. Pense no relógio correndo que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer de vocês e o que Deus quer da Igreja Missionária Oriental. Nota de rodapé, né, para a vossa consideração. Então, deixa eu só dar mais um toquinho. Não adianta vocês se alegrarem não, que a gente ainda vai negócio. Só quero fazer um desfecho seguinte. Nessa história de contextualização, antes da gente partir para as perguntas, né, existe uma dificuldade. Por que as igrejas têm problemas com a contextualização? De um lado, a Bíblia diz para nós que a gente deve enfatizar muito a tradição da Bíblia. Vocês devem permanecer firmes e apegar-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Irmãos, nós ordenamos em nome de Jesus que vocês, né, se afastem de todo que vive ociosamente, não conforme a tradição que vocês receberam de nós. A tradição, o ensinamento bíblico correto, a gente nunca pode abrir mão dele. Alguém já disse que a tradição é a fé viva dos que já morreram, o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, nós precisamos ver que no Novo Testamento existe uma tensão entre a tradição e a novidade. Novidade é aquilo que muda com facilidade e atenção, né? O cristianismo do Novo Testamento rompe com a tradição, ele muda rapidamente, com uma facilidade tremenda. Ele abre os braços para os grupos sociais e religiosos rejeitados e excluídos do judaísmo tradicional, como publicanos, prostitutas, eunucos, gentios, samaritanos, mulheres, pobres, todo mundo que era da segunda divisão, eles recebem apoio. Paulo apresenta uma diversidade de abordagem na sua obra missionária. Em Atenas, ele é diferente de Tessalônica, ele é judeu para quem é judeu e sem lei para quem não está debaixo da lei. Além disso, o que a gente vai encontrar nessa história? Toda vez que eu fico mostrando um versículo, vocês ficam rindo, não estou entendendo. A adaptação de Paulo às novas situações é surpreendente. Em Éfeso, onde ele teve um ministério bem longo, ele deixou a sinagoga e abriu a igreja numa escola. Então o que acontece? O cristianismo é uma tensão de forças. Por um lado, ele é essencialmente conservador. Olha, não se afaste da palavra, não se afaste da verdade revelada, e apela para as tradições originais como fonte de legitimidade. Mas por outro lado, ele é liberal. Em que sentido? Rompendo com determinadas tradições estabelecidas religiosas. Essas mudanças é necessário, preste atenção, que você seja totalmente tradicional, no sentido de fechar com a Bíblia, com o ensino, com a doutrina, e seja completamente aberto para fazer o que for necessário em termos de contextualização. O que acontece com muita gente hoje? O sujeito teologicamente ele é aberto, ele tem um monte de abobrinha na cabeça, mas ele é liturgicamente fechado. Ele é preso por costumes, ele é dominado por certas coisas que são secundárias e que a igreja tem que ter a liberdade de mudar como Paulo mudou. Então a gente tem que saber acertar o ponto. Por isso, se a igreja não prestar atenção, eu só vou dar uns detalhes do que está rolando no mundo de hoje para a gente prestar atenção. Atenção, a aceleração da história, conflito entre gerações. As pessoas de hoje,
Um rapaz de 20 anos de idade para mim chega assim: pastor, eu estou conversando com os adolescentes lá de 14, 15 anos, eu estou muito assustado, porque no meu tempo não era assim. Por que um cara de 20 anos fala que no tempo dele não era assim? Por quê? Porque você tem novas tribos a partir das faixas etárias. É um fenômeno da sociedade contemporânea. Não era assim antes. A aceleração da história produziu, né, uma mudança muito grande. Se a gente não se adaptar a isso, você perde a conexão com as pessoas. É envelhecimento da população. Você sabe, daqui mais uns anos, metade da população vai ser marcada por idosos. O que a igreja está fazendo? Como é que a igreja está preparando para isso? Um conhecido de um amigo meu foi para uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, pegou uma igreja onde 60% tinha mais de 60 anos. Ele nunca imaginou que tinha isso. Ele não sabia. Ele foi preparado para projetos missionários, chegou lá, aí ele começou a pregar sobre o céu, a vida eterna, os galardões, como é que faz um sepultamento. É engraçado porque não é você, né? Bandido, mas que coisa. Urbanização e migração. Você sabia que uma pessoa, a urbanização foi a marca dos últimos 20, 30 anos, e hoje quase 1/3 da humanidade é imigrante. Saiba que um imigrante está pelo menos 5 vezes mais propenso a ouvir o evangelho do que uma pessoa que está presa no seu próprio mundo. A taxa de Nikkeis convertidos no Japão é 3, 4 vezes do que os Nikkeis no Brasil, porque a pessoa corta os seus contatos que o seguram na sua tradição e está disposta a ouvir uma nova mensagem. E você quer fazer uma estatística em São Paulo? Eu te digo com toda certeza, 70% dos crentes de São Paulo não nasceram em São Paulo, são vindo de outros lugares. É impressionante como é que isso funciona. Eu gosto de dizer que o povo paulistano é não alcançado, é muito difícil. Família em crise, modelos variados. A gente estava preparado para uma família. 90% das igrejas não sabem o que fazer com o divórcio. Estão totalmente perdidos. Por quê? Eles aprenderam o quê? Papai, mamãe e filhinho. Chega hoje, encontra o cara, peraí, como é que é? Não, é o seguinte, há 20 anos atrás, eu casei, mas meu marido foi viajar, está viajando até hoje. Nunca mais ele apareceu. Isso aqui, o menino é filho dele, depois eu encontrei o fulano, não deu certo. Aí x tal x pertence a R, porque o cosseno de x elevado, raiz de 3 sobre 2 elevado a menos 1. E a pessoa explica a família, né? Você fala, que isso? E como é que a igreja vai lidar? O mundo mudou, a situação é diferente, os conflitos, as dificuldades são outras. Rejeição do autoritarismo. No mundo antigo, quanto mais grito no púlpito, mais soco na mesa, mais o pessoal, amém, 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 amém. Né? E hoje em dia a coisa mudou, a sociedade não é mais assim, não vai funcionar desse jeito. Triunfo do pluralismo. O que as pessoas são hoje? Cada uma com uma cabeça diferente. Se você evangelizar uma pessoa sem entender de que tribo ela funciona, como é que ela é, você vai perder o foco, porque ele está num mundo bem diferente. Nós temos uma sociedade pluralizada com cabeças distintas. Impacto da mídia e da globalização. Todo mundo está numa situação de bastante dependência e influência dessa realidade. Você sabe que existe uma linguagem de mídia, uma linguagem que estabelece a conexão com as pessoas. Você pega uma galera jovem hoje, adolescente, já vai escutar um cara falando, se o sujeito chegar, muito boa noite, porventura tendes vós uma Bíblia para que possamos lê-la e refletir sobre a... O cara deleta o cara, põe na lixeira e desliga o computador. Qualquer cheiro naftalínico assim, cancela na hora. Não tem conexão, não tem ponto de referência. A mídia estabelece um jeito de ser que faz parte da comunicação da sociedade. Um mundo preocupante e problemático, porque é incerteza social e econômica. O cara faz uma faculdade, termina, ela desaparece a profissão. E agora? O que eu faço com isso? Polarização econômica. O mundo vai, cada vez quem é mais rico, quem é mais pobre continua no buraco. Como é que vai ser essa situação com essa miséria crescente? Misticismo desenfreado. Você pensa que está crescendo só a Igreja Universal? Qualquer coisa que seja mística demais, numa reação ao racionalismo, está crescendo feito doido em todas as áreas, em tudo quanto é lugar. Por quê? É um abandono da capacidade de querer compreender o mundo. Alienação e passividade. Nos anos 60, o que os jovens queriam fazer? Mudar o mundo. Revolução. Nós temos que enfrentar isso. Você sabe que nos anos 60, nas faculdades, o cara deixava de namorar
para poder ser fiel à revolução. Hoje, o que o cara quer? Fumar maconha, ser gay e andar pelado. Você vê lá, não, protesto, um monte de gente lá contra, não sei o que, a morte das focas. Sai um monte de gente lá querendo parecido com as focas, lá sem nada. Pelo menos podia, né, andar com a foca do lado, pelo menos, assim, abraçado com ela, seria uma ideia mais interessante, né? Mas é isso. Ah, não, o pessoal lá protesta porque não pode, né? Contra a criminalização da droga. Onde é que foi o sonho? Que Deus, e boa parte dos crentes estão lá no banco da igreja. Meu, acorda, cara, sai fora. Você vai viver aí nesse esquema? Onde é que nós estamos? O que é isso? Uma passividade, uma alienação no mundo, né, cuja grande viagem missionária é do McDonald's para o shopping, para o cinema, para o McDonald's. Primeira viagem missionária, Big Mac. Segunda, um filme de ação. Terceira, uma loja da hora. Se eu fosse católico eu faria cruz credo, creio em Deus Padre, mas não vou dizer não, senão vocês vão ficar chateados. Consumismo como referencial de valoração. A pessoa não sabe quem ele é, ele não tem valores, não tem firmeza, não tem nada. E aí? Aí ele vai gastar grana, comprar bugiganga, encher a casa de tranqueira, para ele achar que ele é alguma coisa, para ele se sentir melhor. É igual um indígena que usa um monte de coisa, né? Consumir. Você sabe que hoje já existe no primeiro mundo gente que quando não compra alguma coisa passa mal? Aí o cara precisa ir comprar alguma coisa, né? Ele vai... agora eu estou bem. É uma necessidade impressionante, inclusive religiosa. A relação que se tem com a mercadoria não é uma relação simplesmente de compra, é uma relação diferente. É de fetiche, uma nova relação. Cultura da imagem, seus valores, felicidade, riqueza e juventude, né? O que é? Não, estou ficando velho, né? Não, eu preciso ter as coisas. Quer dizer, o que é? E aí, como é que está o fulano? O cara está bem. Por que está bem? Ele acabou de ler uma teologia sistemática? Não, o que ele está bem? Não, ele tem uma biblioteca? Não, o que ele está bem? Ele ajudou um monte de leproso em Bangladesh? Não, está bem significa ter grana, cacau, bufunfa e mostrar isso. Isso por acaso é o padrão do cristianismo, do Novo Testamento? Onde é que nós estamos? Vamos aí repetir o sistema, vamos ser prisioneiros dessa situação? O predomínio do artístico. Nos tempos antigos, o que o cara tinha que ser? Médico, advogado, engenheiro, ponto final. A razão valorizava. Hoje, o que domina o mundo? É a arte. A arte estabeleceu um paradigma de comunicação que, se a gente não perceber, a gente perde a referência da igreja. Você sabe o que o Francis Schaeffer escreveu com muita razão? Ele disse que nos anos 30, quando surgiu o cinema, os crentes americanos ficaram assustados e logo fizeram o que quase todo mundo faz. Quando surge uma coisa nova, de quem que ela é? Do diabo. O diabo, tudo que é novo, o diabo é o maior fabricante do mundo. Qualquer coisa que sai é dele. Eu acho que ultimamente ele está morando na China, porque tudo que surge de novo, ele mudou para lá. Ele fabricou, é dele. A ideia é essa, né? Mas é uma loucura, né? O que o pessoal faz? Aí fala, não, o cinema é do diabo. Aí o que acontece? Com essa atitude, a igreja conservadora americana anatematizou, né, o cinema sem querer tocar. Aí o Schaeffer escreve, com isso, a igreja se afastou de tal forma que entregou o cinema totalmente para a realidade secular. Tanto é que você vê em filme, às vezes, americano, você vê mais igreja católica do que protestante, muitas vezes. Aí ele diz o seguinte: isso fez com que toda nova geração fosse criada num sistema secular, porque quem anatematizou o cinema não via, mas a turma nova que vinha chegando foi influenciada e uma nova geração totalmente desligada de fé e de tradição religiosa assim apareceu, por causa de uma atitude impensada. Então, quando a gente coloca uma coisa no inferno sem que isso de fato mereça essa posição, a gente erra do mesmo jeito. Hoje a referência é a arte e o triunfo do esporte, duplo aqui inclusive, né? Que aqui é a arte do esporte.
é uma das coisas importantes. Se a gente quer fazer diferença, vocês, galera, têm que se ligar no movimento e perceber essa realidade. E o mundo doente, pansexualismo e erotização. Diferente do livro do Cântico dos Cânticos, que diz: não desperte o amor até que ele queira. Hoje em dia não, queira ou não queira, aos 6, 7 anos de idade a sexualidade é despertada de maneira errada. Assim como alguém morre pela boca comendo mais do que pode, alguém morre pelo sexo, fazendo com que o sexo domine. Ah, mas é natural. Mas do jeito que está sendo, não é natural, é instigado, é forçado, começa antes da hora, torna-se vício, mata, destrói, arrebenta. Hoje, grande parte da sociedade é dependente, com desvios de sexualidade assustadores. Que mundo doido é esse que nós estamos enfrentando e vivendo? Qualquer coisa, o cara fazer uma propaganda de caqui, tem que ter alguém sem roupa lá. Ela vai vender batata por telefone, parece lá. Meu, dá um tempo. Será que não pode fazer uma coisa diferente? Né? Não é possível. E uma tensão muito grande entre um mundo com perspectivas uniformes e movimentos extremistas. A linguagem da mídia, da globalização, coloca uma coisa tão forte que em toda parte surge gente reagindo, e os movimentos extremistas, inclusive religiosos, estão crescendo no mundo para lidar com essa situação. Por isso, a gente precisa reavaliar a nossa tradição. Devemos entender esse mundo pós-moderno como uma tendência da cultura de hoje, uma realidade que nós estamos vendo e enfrentando. E essa pós-modernidade significa principalmente diversidade. Um mundo cada vez com um grupo diferente de pessoas que merecem uma atenção diferente. Por isso que cada igreja precisa achar o seu foco, a sua direção. É preciso lidar com relativismo doutrinário e ético. As pessoas... Interessante, você conversa com muita gente convertida cristã e fala: meu, explique qual que é a razão da sua fé. O cara não sabe. O cara não tem, quer dizer, não tem firmeza. Você precisa fundamentar, porque a cabeça, a razão não é usada em conexão com a fé hoje em dia, é uma necessidade. A música é a porta de entrada para tudo. Eu acho interessante como qualquer coisa que você põe na igreja para o pessoal cantar, o pessoal canta, sem nem entender o que está dizendo. Para falar qualquer doideira lá, botar o cara canta. Inclusive, um dia eu fui na igreja, o pessoal está cantando: persegui os inimigos e os alcancei, persegui e os atravessei. Esse é o Fred Krueger de Jesus. Meu, que doideira. Como é que você canta isso? Você imagina um cara que não é crente, que vem na igreja a primeira vez e ouviu o evangelho, chega lá, os caras: persegui os inimigos e os atravessei. O cara: meu, quero morrer amigo desses caras. Valeu, falou, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Por quê? O pessoal não está nem pensando no que está fazendo. Que isso? Loucura. Um dia eu fui numa igreja e pensei que ia ter uma guerra. Eu só cantaram música de guerra. Para mandar os caras para o Iraque, aí eles se arrumam lá. Devemos entender que a informação na cultura atual se processa por meios não racionais. Por isso a importância da arte, a importância da música, a importância de coisa que faça diferença. Vamos entender o nosso contexto. Vamos entender o valor da arte, do esporte na nova cultura. Essa cultura existencial estabelece a busca do sensorial, do místico. Não adianta você criticar o misticismo, tem que entender que o cara... O que a pessoa quer? A pessoa quer prazer para aliviar a dor. É isso que a pessoa quer. Estão buscando uma referência. Os novos tempos exigem uma igreja reestruturada, e nesse monte de gente que chega com família destruída, com dificuldade, com experiência com droga, com problemas, é necessário aconselhamento urgentemente nos tempos atuais. Galera, precisamos tomar jeito para arrebentar a boca do balão. É isso aí, não é? Falou? Amém? Amém? Beleza.